Campeonato Brasileiro Série A, tabela de classificação, rodada de número 7, finalizada e atualizada. Nesta segunda-feira tivemos dois jogos que finalizou a rodada de número 7 do Campeonato Brasileiro Série A. Bragantino e Mirassol, o Bragantino venceu no placar de 1-0. O gol foi marcado por Isidro Pita. Final, Bragantino 1, Mirassol 0. Juventude e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu a equipe do Juventude no placar de 1-0. Marcos Paulo marcou contra. Final, Juventude 0, Atlético Mineiro 1. Agora vamos dar uma conferida como ficou a tabela de classificação atualizada e em seguida eu trago para vocês os próximos jogos e os artilheiros da Série A. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a você fazer a sua inscrição e ativa o sino de notificações para todos, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E deixa aqui o seu like, o seu joinha, ele contribui bastante para o crescimento do nosso canal. Você também pode participar deixando nos comentários o nome do clube que você torce e o que você está achando dessa Série A de 2025 e o desempenho do seu clube na competição. Participe! A liderança da Série A está com a equipe do Palmeiras, com 16 pontos, 7 jogos e 5 vitórias. O Bragantino é o segundo colocado com 16 pontos, 7 jogos e 5 vitórias. O Flamengo é o terceiro colocado com 14 pontos, 7 jogos e 4 vitórias. O Cruzeiro é o quarto colocado com 13 pontos, 7 jogos e 4 vitórias. O quinto colocado é o Fluminense com 13 pontos, 7 jogos e 4 vitórias. O Bahia está na sexta posição com 12 pontos, 7 jogos e 3 vitórias. O Ceará está na sétima posição com 11 pontos, 7 jogos e 3 vitórias. O Corinthians é o oitavo colocado com 10 pontos, 7 jogos e 3 vitórias. O Internacional está na nona posição com 9 pontos, 7 jogos e 2 vitórias. O Atlético Mineiro é o décimo colocado com 9 pontos, 7 jogos e 2 vitórias. O São Paulo é o 11º colocado com 9 pontos, 7 jogos e 1 vitória. O Botafogo é o 12º colocado com 8 pontos, 7 jogos e 2 vitórias. O Grêmio é o 13º colocado com 8 pontos, 7 jogos e 2 vitórias. Na 14ª posição, a equipe do Vasco, com 7 pontos, 7 jogos e 2 vitórias. O Juventude é o 15º colocado com 7 pontos, 7 jogos e 2 vitórias. O Mirassol é o 16º colocado com 7 pontos, 7 jogos e 1 vitória. O Fortaleza é o 17º colocado com 7 pontos, 7 jogos e 1 vitória. O Vitória é o 18º colocado com 6 pontos, 7 jogos e 1 vitória. O Santos é o 19º colocado com 4 pontos, 7 jogos e 1 vitória. O Sport é o último colocado com apenas 2 pontos em 7 jogos. E assim está a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série A de 2025. Agora vamos conferir os próximos jogos. A rodada de número 8 já começa no dia 10/5, com Fortaleza e Juventude, às 16 horas. Mirassol e Corinthians, no dia 10/5, às 18 horas e 30 minutos. Vitória e Vasco da Gama, no dia 10/5, às 18 horas e 30 minutos. Grêmio e Bragantino, no dia 10/5, às 18 horas e 30 minutos. Flamengo e Bahia jogam no sábado, no dia 10/5, às 21 horas. No dia 11/5, às 16 horas, Sport e Cruzeiro. Palmeiras e São Paulo, no dia 11/5, às 17 horas e 30 minutos. Atlético Mineiro e Fluminense, no dia 11/5, às 17 horas e 30 minutos. Botafogo e Internacional,
no dia 11/5, às 20 horas. Na segunda-feira, no dia 12/5, teremos Santos e Ceará, jogo às 20 horas, finalizando os jogos da rodada de número 8. Rodada de número 9 já começa com Ceará e Sport do Recife, às 16 horas do dia 17/5. Vasco da Gama e Fortaleza no dia 17/5, às 18 horas e 30 minutos. São Paulo e Grêmio no dia 17/5, às 21 horas. Corinthians e Santos no dia 18/5, às 16 horas. Juventude e Fluminense no dia 18/5, às 16 horas. Bahia e Vitória no dia 18/5, às 16 horas. Bragantino e Palmeiras no dia 18/5, às 18 horas e 30 minutos. Flamengo e Botafogo no domingo, no dia 18/5, às 18 horas e 30 minutos. Internacional e Mirassol no dia 18/5, às 20 horas e 30 minutos. Cruzeiro e Atlético Mineiro no dia 18/5, às 20 horas e 30 minutos, finalizando os jogos da rodada de número 9. Agora vamos conferir os artilheiros da Série A. E na liderança da artilharia, Arrascaeta lidera com 6 gols. Na segunda posição, Verratti do Vasco com 4 gols, seguido de Pedro Raul, também com 4 gols, Yuri Alberto, da equipe do Corinthians, com 4 gols, Caio Jorge, atacante da equipe do Cruzeiro, também com 4 gols, na segunda posição, Reinaldo, lateral da equipe do Mirassol, também com 4 gols, Pedro, atacante da equipe do Flamengo, ele também tem 4 gols na segunda posição. Na terceira posição, nós temos Memphis Depay, ele é atacante do Corinthians, com 3 gols. Ferreira, atacante do São Paulo, na terceira posição, com 3 gols. Na quarta posição em diante, nós temos os seguintes jogadores com 2 gols cada um. Rony, atacante do Atlético Mineiro, com 2 gols. Gabriel, atacante do Cruzeiro. Barreal, meio-campista da equipe do Santos. Gabriel, atacante do Juventude. Marlon, zagueiro do Ceará. Laquitana, atacante do Red Bull Bragantino. Igor Jesus, atacante do Botafogo. Isidro Pita, atacante do Red Bull Bragantino. Borré, atacante do Internacional. Alan Patrick, meia da equipe do Internacional. Piquerez, lateral da equipe do Palmeiras. Flarco Lopes, atacante do Palmeiras. Eduardo, atacante do Red Bull Bragantino. Mateuzinho, meia da equipe do Vitória. André Silva, atacante do São Paulo. Savarino, ele é meia da equipe do Botafogo. Daniel Borges, lateral do Mirassol. Facundo Torres, atacante do Palmeiras. Batalha, atacante do Juventude. Christian, atacante do Grêmio. Victor Gabriel, zagueiro do Internacional, ambos na quarta posição com 2 gols cada um. Na posição de número 5, nós temos os seguintes jogadores com 1 gol cada um. Edenilson, volante do Grêmio. Arezo, atacante do Grêmio. Lucas Ramon, lateral do Mirassol. Dudu, atacante do Cruzeiro. Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Bruno Henrique, volante do Internacional. Hector Hernandes, atacante do Corinthians. Gilberto, lateral do Bahia. Nuno Moreira, atacante do Vasco. Tinga, lateral do Fortaleza. Lucero, atacante do Fortaleza. Eric Ramírez, volante do Red Bull Bragantino. Matheus Araújo, meia da equipe do Ceará. Mateu Ponte, lateral do Botafogo. Martinelli, volante do Fluminense. Lima, meia da equipe do Fluminense. Ener Valência, atacante do Internacional. Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Wellington Rato, meia da equipe do Vitória. Christian Barleta, atacante do Sport, com 1 gol cada um. Chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal.
Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário. Muito obrigado, que o nosso Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!